Olá, gente, aqui é Padre Joãozinho. Você já conhece esse canal, certamente já ouviu falar do mini sermão, reza o terço, ouve as homilias. Se você ainda não ouviu, aproveita, inscreva-se no canal e ative as notificações. Mas hoje eu vou falar de um assunto muito diferente, mas muito interessante. Você conhece a história da bandeira do Brasil? Sim, este símbolo nacional que faz o nosso coração arder. Quando eu vivi por algum tempo na Itália, e via a bandeira do Brasil, meu coração acelerava, batia mais forte. Aquele verde, amarelo, azul e branco faz com que a gente se sinta brasileiro. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. É isso, é o símbolo de todos nós. Mas você sabe a origem? Então, se liga aí, inscreva-se no canal, ative as notificações e prepare-se para uma viagem de 500 anos. A bandeira que hoje nós conhecemos e que é assim, prepare-se, há 500 anos atrás, ela era assim. Você vai dizer, mas como assim? A bandeira brasileira, verde, amarelo, azul e branco, era vermelha? Calma, calma, não se assuste. Era a bandeira da Ordem de Cristo. Sim, aí está uma cruz, né? E ela foi criada em 1500, com a chegada dos portugueses. Essa foi a primeira bandeira hasteada no Brasil, não é? E, claro, ela pertencia à ordem, né, de Cristo, e ela estava, inclusive, nas caravelas de Pedro Álvares de Cabral. Você já deve ter visto isso nos livros de história. Mas durou pouco tempo. Em 1500 mesmo, nós já tivemos uma outra bandeira que teve um pequeno acréscimo. Esse aqui é a bandeira real. Essa é a bandeira que esteve em vigor de 1500 até 1521. E, claro, o Brasil fazia parte do Reino de Portugal, então o escudo de Portugal está aí, sobreposto à cruz da Ordem de Cristo. Você vê que tem uma junção das duas, né? Então, essa é a segunda bandeira que esteve por aqui. Mas quando chega em 1521, temos uma nova alteração. Agora, o Brasil passa a ser identificado com a bandeira de Dom João III. E vai ser assim por quase 100 anos, até 1616. Era o rei português Dom João III que determinava a identidade do Brasil, não é? E aí, o escudo dele, então, foi utilizado aqui, não é? E a bandeira, o Brasil acabava, como colônia portuguesa, sendo identificada com o escudo, ou, portanto, a bandeira de Dom João III, imperador de Portugal. E aí acabou? Não. Portugal cai sob domínio espanhol, de 1616 até 1640, não durou muito, mas a bandeira mudou. Não é? Essa mistura de Portugal com Espanha, que formou a União Ibérica, não é? A união das coroas portuguesa e espanhola, mudou também por aqui a bandeira. Não é? Então, o espanhol Filipe II assumiu o trono e essa foi a bandeira das colônias portuguesas, entre elas o Brasil. Portanto, o Brasil mudou de bandeira mais uma vez. Mas quando chega em 1640, temos agora novamente o Reino de Portugal, porque é um período de restauração, não é? E muda novamente a bandeira. Agora, a bandeira tem aí alguns elementos novos, né? Inclusive, você deve estar estranhando esse quadro azul. É muito interessante, porque ele representa, essa borda azul representa Nossa Senhora da Conceição, que era a padroeira de Portugal. Essa bandeira durou até praticamente 1683. E então muda novamente a bandeira do Brasil para essa.
né, que ficou em vigor durante muito tempo, até 1816. Chamava-se Bandeira do Principado do Brasil. Veja que a, a cruz de Cristo ficou lá em cima, né? Essa sempre foi um pouco a terra de Santa Cruz, o nome original do Brasil, né? Depois, por causa do comércio do pau Brasil, ficamos conhecidos popularmente como Brasil, mas a nossa identidade original era de terra de Santa Cruz, e a bandeira não negava essa identidade cristã do Brasil. Então, de 1645 até 1816, a bandeira do Principado do Brasil é essa daí. Essa é a primeira bandeira especificamente brasileira, né? Outras eram das colônias, e enfim, e chama atenção aqui esse círculo dourado, já vai se configurando um pouquinho o que seria a bandeira atual do Brasil, né? E lembre-se que é a primeira bandeira especificamente brasileira. Bom, chegamos à sétima bandeira que andou por terras brasileiras. Então, agora temos muito parecida com a de hoje, né? A bandeira de Dom Pedro II, rei de Portugal, né? Depois da morte de Dom Afonso VI, né? Então, aparece essa bandeira, né? Que tem um fundo verde, lembrando nossas matas, né? Então, já começa a se configurar a bandeira atual do Brasil. E em 1816, ela tem uma mudança, né? Porque agora nós temos a bandeira do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarve, né? E o nosso Brasil continua sendo representado pelo seu ouro, não mais pela madeira, né? Pelo pau-brasil, mas pelo ouro. Aqui nós temos, então, a bandeira que ficou em vigor até 1821, não é? E então entra em vigor, agora vai chegando perto, a bandeira do regime constitucional, de 1821 até 1822, não é? É a última com símbolos portugueses, não é? Porque a monarquia tradicional, aquela monarquia absolutista, terminou em Portugal, em 1820, né? E aí surgiu uma tal de monarquia constitucionalista, que é uma monarquia limitada pela Constituição. Por aqui também tivemos vários movimentos constitucionalistas. Então, a coroa é subordinada ao poder legislativo, porque institui-se um parlamento, já vai se configurando aqui o que seria depois um regime democrático e até mesmo republicano e constitucional. Em 1822, agora a data já é bem conhecida, né? Nós temos a bandeira do nosso Dom Pedro I, né? Com a independência do Brasil em relação a Portugal. E aí tem símbolos tipicamente brasileiros, o café, o tabaco, né? E o Brasil vai tendo essa configuração já bem parecida com a bandeira de hoje. O ouro está aí, as matas estão aí, as nossas um Brasil tipicamente agrário, mas ainda com a coroa. E aí você veja que vários símbolos que estiveram até agora presentes nas diversas bandeiras vão sendo unidos na bandeira imperial do Brasil. Essa é uma bandeira que muitos hasteiam ainda hoje, né? Quase com uma saudade do regime imperial, não é? Mas, no dia 15 de novembro de 1889, é proclamada a República, né? E então não é ainda atual. Por pouco tempo, né? Só alguns dias, né? 4 dias, nós tivemos uma bandeira muito parecida com a dos Estados Unidos, né? Após a proclamação da República, então nós temos esta bandeira aqui 4 dias, mas ela foi apenas provisória, né? Porque a bandeira nacional veio mesmo no dia 19 de novembro de 1889. E é essa que arde o nosso coração
e que tem o lema Ordem e Progresso, né? Ela foi idealizada por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Leme, mas foi desenhada por um artista chamado Décio Vilares. 4 dias depois da proclamação da República, e ela substituiu, então, a antiga bandeira imperial. Essa foi um pouco, de maneira muito rápida, a história da bandeira nacional. Vale como curiosidade, né? E que o nosso coração continue ardendo por esta bandeira, que é a bandeira de todos nós que nos reconhecemos como brasileiros. Terra de Santa Cruz.